Sabe aquelas fotos feitas em baixa velocidade? Como estão as configurações da nossa câmera agora fazendo essa captação? Quando a luz fica desenhando atrás e quem sabe a pessoa, o objeto que você está fotografando fica 100% congelado, mas ainda assim temos essa perspectiva de movimento no fundo ou algo nesse sentido. Sobre essa técnica que nós falaremos nesse vídeo que está começando agora. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Vídeo novo começando aqui no nosso canal. Falaremos hoje sobre fotografia em baixa velocidade numa ocasião específica, que é na ocasião que a gente mais utiliza essa técnica, que são nas festas de casamento. Se você está chegando agora ou ainda não me conhece, eu sou o Caio Maier, seja muito bem-vindo. Considerem se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, aquele comentário, para que a gente possa expandir a nossa mensagem cada vez mais. O YouTube gosta de comentários, gosta de likes, então, por favor, não te custa nada, deixa um joinha aí pra gente, para que a gente possa estar crescendo a cada dia esse nosso canal. Fotografia em baixa velocidade é uma técnica que tem sido muito utilizada nos últimos tempos, acabou virando uma moda muito forte, poder fotografar e trazer essa ideia de movimento, essa espécie de borrar a imagem ou algo nesse sentido. Nós trabalhamos com essa técnica de uma forma muito cautelosa. Eu não costumo utilizar muito sem que a imagem esteja com o objetivo principal congelado. Eu faço algumas fotos com perspectiva de movimento, como essa imagem aqui. Esse é um tipo de baixa velocidade onde a gente acaba não congelando muito o nosso objetivo, apesar de ainda o objetivo da imagem possa ser visto com clareza, né? Agora, a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é outra, ela é baixa velocidade também, porém a gente congela o nosso objetivo, aquilo que a gente está fotografando, a gente acaba congelando com o quê? Com esse nosso companheiro aqui, ó. A gente acaba congelando a pessoa que a gente está fotografando, o objeto que a gente está fotografando com um disparo de flash. Então, o que você precisa para poder fazer essa fotografia? De um flash, seja ele em cima da sua câmera ou seja ele de maneira externa, tá? Ou a sua câmera, só isso que você precisa. É importante pensar que quanto mais aberta a lente que você esteja utilizando, mais fácil fica de produzir esse efeito. Por quê? Porque quanto mais distante você tem que ficar da pessoa que você está fotografando, do objetivo seu final, mais difícil de nós congelarmos a imagem com esse flash aqui. Então, vamos entender o seguinte. Nós precisamos de 3 coisas para fazer esse efeito acontecer. Nós precisamos da nossa câmera com a nossa lente. Se a lente for mais aberta, vai facilitar a captura dessa imagem. Nós precisamos de um flash que vai fazer o trabalho da captura principal do que a gente está buscando aqui nesse momento, que é fazer um disparo com o flash, né, no caso, que ele vai fazer esse papel de congelar a imagem. E nós precisamos também de luz ambiente, ou seja, não tem como nós produzir esse efeito com essas luzes para lá e para cá se não tiver luz. Não adianta nada você chegar num lugar totalmente escuro, sem luz nenhuma e querer fazer esse efeito. Ele não vai aparecer. Por quê? Porque nós precisamos de luz desenhando no fundo. Qual que é a lógica disso tudo? O flash, por ele piscar apenas uma vez, por ele fazer apenas essa captura aqui, só uma, o que vai acontecer? A câmera vai captar essa captura. Esse disparo do flash, a câmera vai captar. Como foi uma vez só, e geralmente a pessoa está mais à nossa frente, então, naturalmente, a câmera já vai captar com clareza esse assunto que nós estamos fotografando. A luz ambiente, no fundo, vai fazer o trabalho complementar, que é o trabalho da luz que está em movimento, no caso. Mas como assim essa luz fica riscada, essa luz fica fazendo esses desenhos? Porque o nosso obturador, depois que o flash foi captado por uma vez, continua aberto. Isso faz com que ele faça a captura do restante da luz que está naquele ambiente. Vocês conseguiram entender? É um pouco complexo no começo, principalmente para quem está começando agora. Você que já sabe disso, que já conhece essa técnica, que já sabe como fazer, tudo certo. Mas aqui nós estamos conversando com as pessoas que ainda não conseguiram entender o funcionamento disso. O funcionamento é, temos algo para fotografar, precisamos de luz. Para congelar a imagem, congelamos com o flash. E o desenho das luzes, por elas serem luz contínua, como é essa luz aqui, ó,
Essa luz aqui é uma luz contínua, vocês concordam comigo? Diferente da luz do flash. Vejam só, se eu disparo o flash uma vez, essa luz continua ligada, é uma luz contínua. Então, é essa luz contínua que vai permanecer ligada que vai fazer o desenho, que vai fazer toda essa perspectiva aí de movimento, esse desenho de luz, enfim, são as luzes contínuas, as luzes ambiente. A gente costuma chamar de luz ambiente. Aqui na minha frente, nos exemplos que eu vou produzir aqui para vocês, tem uma janela que está com a cortina fechada, mas existem pontos de luz nessa cortina fechada, que é a luz natural que está vindo lá de fora, porque agora ainda é 3 horas da tarde. Então, ali aparecem esses pontinhos, naturalmente vai produzir um efeito. Por quê? Porque aquela ali é uma luz contínua, diferente do nosso flash, que pisca apenas uma vez. Então, isso aqui, ó, congela a imagem. Ó, congelei a imagem. Entendeu? Piscou uma vez, congelei a imagem. A não ser que você coloque no multi, que ele vai disparar 3 vezes, 2 vezes, não lembro agora. Mas, uma vez piscando, congelou a imagem. O restante da imagem está ali disposto a desenhar com essa luz. E agora a gente vai para um sentido mais prático. O baixa velocidade, naturalmente, a gente precisa baixar a velocidade do obturador. Vocês concordam comigo? Então, a gente precisa ir lá para baixo. 1/6, 1/10, 1/13, enfim. Depende daquilo que você deseja e depende das condições de luz que você tem. Entenda o seguinte, você não vai conseguir fazer isso sem controle. Não vai conseguir. E eu vou demonstrar para você entender como é que você não vai conseguir fazer isso sem controle. Você precisa saber o que você está fazendo para que então você tenha de verdade esse material nas suas mãos. Eu vou fotografar a câmera que está me gravando aqui para que vocês possam visualizar exatamente o que está acontecendo, o desenho que eu estou fazendo, o que a gente está inventando moda aqui. E eu vou eliminando situações até a gente chegar naquilo que a gente deseja, tá bem? Então vamos lá, eu vou colocar o nosso flash aqui em cima da câmera agora. A gente poderia colocar um transmissor aqui e ficar com o flash segurando na mão, mas para ficar mais fácil a nossa dinâmica aqui, ó, temos um flash na câmera e temos a nossa câmera com uma lente 16mm. Quanto mais aberta for a sua lente, mais fácil vai ficar. Por quê? Porque você consegue chegar mais perto, fazendo com que o flash atue de uma maneira mais eficiente. Se você ficar muito longe, ele tem que percorrer uma distância maior. Vocês entenderam? Ó, é a mesma coisa do nosso som. Se eu falar com vocês aqui pertinho, o áudio vai ficar muito lindo, maravilhoso, tudo certo, vai ficar 100%. Agora, à medida que eu vou me distanciando, a coisa muda, a qualidade já não vai ficar tão boa. A mesma coisa funciona com a luz. Quanto mais longe você está, a distância que ela precisa percorrer, ela vai perdendo força. Então, pode ser que ela chegue no objetivo que você deseja, com uma intensidade tão fraca, mais fraca até que a própria luz ambiente que a nossa que está aqui, é essa luz aqui. Você entendeu? Se o flash demora muito para chegar, não vai congelar a imagem que a gente precisa. Vai ficar tudo borradão, porque a luz ambiente muitas vezes está mais forte até que o próprio flash. Beleza? Mas vamos lá. Vamos para um sentido mais prático para que a gente possa entender como que é o funcionamento disso na prática. Ó, só para você compreender o seguinte. Vou fotografar a minha câmera que está me gravando aqui agora. Eu tenho essa luzinha ambiente que está aqui do meu lado. Eu tenho uma janela aqui na minha frente que tem uma persiana que tem os furinhos, que está passando luz natural ali porque é 3h15 da tarde. E eu tenho a minha luz principal aqui, que é um LED, um Amaran 60X, que provavelmente está em 100%. Então, naturalmente, o que eu já consigo pensar? Se eu tenho uma luz contínua que está bem intensa, vindo aqui me iluminando, é muito provável que essa luz invada todo o movimento que eu for fazer aqui. Por quê? Porque ela é ela tem um tamanho bem grande, eu estou com um soft aqui de 95 centímetros, então ela tem um tamanho grandioso, a câmera que eu estou fotografando ela é pequena, então a chance de essa fonte de luz continuar invadindo toda a imagem depois que a gente fizer a foto aqui da nossa câmera aqui na frente é muito grande. Por quê? Porque ela tem a fonte de luz aqui é muito grande, né? O contra que a gente tem, que a gente vai tentar produzir esse efeito, ela é muito grande. Então a chance dele invadir é muito grande, tapando até o nosso objetivo, independente se nós disparamos o flash. Vocês estão compreendendo? Tem que controlar até isso.
Não adianta nada. Às vezes vem pessoas e perguntam, cara, como é que você faz esse efeito? Não consigo. O cara vai lá, vai tentar produzir esse efeito na frente de um painel de LED lá de 10 metros por 6. Cara, é quase impossível fazer isso. Por quê? Porque a câmera fica captando aquela luz. Então, você precisa entender que você vai conseguir captar luz com pontos pequenos, com pontos interessantes, saber se colocar na cena, entende? Não dá para você misturar muitas coisas, que senão não vai aparecer nada, vai ficar tudo aleatório. Grande parte dessas fotos feitas em baixa velocidade, elas acabam sendo totalmente incontrolável. Você não sabe o que você vai ter depois que você disparar. Por quê? Porque depende do movimento que você faz, depende da intensidade das luzes e tudo mais. Então você vai precisar ir por eliminação. O que a gente pode fazer para que melhore a imagem? Então eu vou fazer uma primeira foto aqui da câmera para que a gente possa ver como que a gente está aqui, ó. Eu vou utilizar nesse primeiro momento aqui, peraí, só que o nosso flash desapareceu as informações, apareceu. O flash eu vou colocar no modo manual, certo? Vamos ver aqui, vou colocar o nosso flash no modo manual, para que a gente tenha um controle um pouco maior da situação. Eu vou colocar ele em 1/64, porque eu estou bem pertinho do que eu vou fotografar, certo? E aqui, a nossa configuração da câmera, vou mostrar aqui para vocês. Nossa configuração da câmera está 1/6 de obturador, a abertura está em 6.3 e ISO 100. Não faz sentido eu utilizar um ISO mais alto aqui nessa situação. Claro, se precisar, a gente aumenta o ISO, mas acredito que não vai precisar. Então, eu vou fazer um clique aqui para ver o que vai acontecer. Maravilha! Temos a foto. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vocês entendem o que eu quis dizer quando a nossa luz principal aqui, ela invadiu demais a nossa cena, a gente nem conseguiu congelar a nossa cena? Por quê? Porque ela é uma luz contínua e vai continuar emitindo essa luz depois que nós disparamos o flash. Então, dependendo do movimento que a gente fizer, é importante entender que pode ser que a gente faça um movimento incorreto, que a imagem ela fique toda estourada, igual ficou aqui agora. Deixa eu focar aqui para vocês verem, direto na câmera. Entende? Ó, a foto de antes é essa aqui e a de agora é essa aqui. Por que aconteceu isso? Porque a nossa luz principal ela é uma fonte muito grande aqui, ela continua emitindo luz, então a câmera fica captando esse movimento. O que a gente vai fazer agora? Eu vou desligar essa luz aqui para que vocês entendam a diferença do quanto isso estava roubando a nossa cena. Vou desligar ela agora para que vocês possam entender a dinâmica. Eu vou voltar aqui ainda no escuro, mas a gente vai conseguir se entender aqui pelo áudio e pela foto que eu vou mostrar depois que eu desligar a nossa luz principal aqui. Agora, muito provavelmente vocês não estão me vendo. Eu vou me iluminar aqui só um pouquinho com o celular para vocês me verem. Para vocês verem que agora eu só tô com uma luz aqui, ó. Essa luz aqui tá ligada, mas nós temos a nossa luz de janela aqui na frente, conforme eu já desenhei a cena para vocês imaginarem, da persiana, com a luz natural vindo. Meu computador tá ligado aqui também, dependendo do movimento, se porventura pegar, a gente acaba até tendo que eliminar o computador também. Mas vamos tentar fazer a foto aqui para que vocês possam observar a diferença sem a luz principal ligada. Vamos lá? Tudo bem, vou fazer a foto aqui agora para vocês perceberem. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês na tela agora. Como vocês podem perceber, agora nós já temos uma câmera mais definida, certo? Agora nós já temos uma perspectiva de baixa velocidade mais definida nessa imagem. Já conseguimos ver a câmera, tem a luz trabalhando ainda no fundo, mas nós já conseguimos ver o que nós estamos fotografando. Ou seja, agora o flash foi eficiente em congelar a nossa imagem. Voltando aqui para a nossa luz principal ligada, a ideia aqui é a gente fazer esse movimento. É a gente ter esses desenhos aqui. Agora, com a luz principal ligada, volta naquele mesmo problema, porém, vocês já viram o que a gente faz para manter o controle, para que a gente consiga ter um desenho minimamente interessante dessas luzes no fundo. Uma coisa muitíssimo importante é entender sobre a relação das configurações. Quanto mais você deixa o obturador aberto, naturalmente, mais tempo ele fica captando a luz ambiente. Você precisa estar no controle disso, entendendo o que é de mais e o que é de menos. Se nós temos pouco efeito, pouco daquilo que a gente está buscando, pouco daquilo que a gente precisa, então nós precisamos deixar o obturador mais lento. Se a gente tem um efeito muito grande, se misturou tudo por conta do obturador estar muito tempo aberto, então a gente
fecha o obturador um pouco, mas sempre vai ficar ali abaixo de 1/20 ou, enfim, tudo vai depender daquilo que você faz. Se você for rápido no movimento, você pode trabalhar, ó, vou fazer uma foto aqui em 1/15, que a gente vai ter essa perspectiva aqui, ó. Vou só tirar um pouco da luz do aí. Aqui vou fazer de novo. Aí, beleza. Ó, aqui a gente já tem em 1/15 um certo movimento que a gente consegue trazer essa perspectiva para a fotografia. Qual que é a coisa mais importante a ser compreendida aqui? A intensidade do flash, ela é controlada pelo quê? Pela abertura. Nós não falamos da abertura ainda. Nós estamos aqui nessas ocasiões em 6.3, mas dependendo da ocasião, posso trabalhar em f10, f11, f8, f4, tudo vai depender da potência que você está colocando no seu flash, porque isso interfere também. Às vezes você está numa condição de luz que tem muita luz ambiente, que naturalmente então você precisa aumentar a potência do seu flash para que você consiga minimamente matar a luz ambiente, no sentido de congelar a imagem que você quer para depois fazer o movimento com as luzes que estão disponíveis. Então tudo é uma relação de intensidade do flash, o quanto de luz ambiente que você tem e a intensidade dela, qual é a baixa velocidade que você tem que utilizar, se é uma baixa velocidade que vai ficar com o obturador aberto por mais tempo ou não, e aí você vai controlar a intensidade do flash com a abertura. Uma regra importante para que a gente trabalhe bem com baixa velocidade é entender que a velocidade do obturador ela não é responsável pela intensidade do flash. A velocidade do obturador é responsável pela luz ambiente. É pela a captura dessa luz que está disponível, inclusive com o disparo do flash. Ou seja, ela não vai controlar a quantidade, a intensidade do flash que vai ser captado. Às vezes o flash está muito forte e o que vai regular o quanto que isso vai impactar na sua imagem é a abertura da lente. Então, a velocidade do obturador não é responsável pela intensidade do flash. A configuração responsável para isso é a abertura. É através da abertura que você vai controlar o quanto de flash vai chegar na sua imagem, enquanto a velocidade do obturador ela vai estar responsável pela luz ambiente. Lógico que existem situações que você trabalha com velocidades altas, que aí vai mudando um pouco das coisas. Mas aqui nós estamos falando de baixa velocidade e, nesse caso, a velocidade do obturador não é responsável pela intensidade do flash. O que é responsável por isso é a abertura. A velocidade do obturador, novamente, ela é responsável pela captação da luz, seja ambiente e seja também pelo clique do flash que acabou sendo captado pela sua câmera. Tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha abrido a sua cabeça em relação à velocidade do obturador. Se você ainda não conseguiu executar essa técnica, espero que a gente tenha conseguido ajudar você. Pode parecer um pouco complexo no começo, se você está tentando fazer isso agora, mas pouco a pouco, quanto mais você fizer, você vai conseguindo entender a relação de uma configuração e outra. Você pode voltar a esse vídeo, assistir ele de novo, anotar os pontos importantes que nós temos aqui para controlar, porque essa é uma técnica que precisa de controle e não seja o que Deus quiser. Temos o flash, temos a luz ambiente, temos a velocidade, temos a abertura, temos o ISO, temos a lente que está sendo utilizada. Quanto mais aberta, mais fácil que a gente tem para capturar essa imagem e por aí vai. Assista quantas vezes você precisar, treine muito que você com certeza vai conseguir imagens muito legais para que você possa trazer essa perspectiva de movimento, esse desenho de luz, ou quem sabe, não precisa nem ser perspectiva de movimento, você pode fazer fotos criativas com essa técnica, congelando a imagem com o flash e desenhando com a luz ambiente. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você está começando a fotografar agora, se você ainda não domina a sua câmera, link na descrição para o Fotografia Essencial. Você está convidado a se juntar ao nosso curso de fotografia básica, onde você vai aprender a fotografar de verdade, dominar a sua câmera e poder produzir muito melhor as suas fotos. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.